Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 6 de setembro, segunda edição começa agora com esse destaque. Em meio aos novos casos de violência aqui em Porto Alegre, a Brigada Militar trocou o comando de policiamento da capital. O coronel Luciano Moritz Bueno assume no lugar do coronel Fernando Gralha Nunes, que vai para a reserva. A corporação nega que a mudança tenha relação com os episódios recentes envolvendo mortes e mais de 20 feridos na cidade. Nos últimos dias, a guerra do tráfico tem assustado os moradores e feito vítimas sem nenhuma relação com o mundo do crime. Em um bar da Zona Sul de Porto Alegre, 26 baleados. 2 mortos e 3 em estado gravíssimo. Os atiradores começaram a disparar para todos os lados, tanto é que atingiram pessoas que não têm envolvimento algum, nunca tiveram envolvimento algum com qualquer tipo de conduta criminosa. Uma semana antes, outros 2 jovens foram mortos em um atentado na saída de uma festa em Alvorada. Segundo a polícia, Wesley Moraes, de 21 anos, e Brian Ibanez, de 23, não eram alvos dos atiradores. Meu filho saiu do serviço, ele havia pegado o salário dele essa madrugada. Então ele disse, vamos a comer um cachorrinho quente, eu te convido para comer um cachorro quente, o colega dele. E veio o pessoal de carro e mata ele. Na noite de segunda-feira, um homem de 57 anos foi assassinado ao tentar defender o filho de uma execução. O jovem, que era alvo dos atiradores, tinha diversos antecedentes criminais e também foi baleado. Horas antes, em plena luz do dia, um outro homem foi executado com tiros de fuzil e de pistola na Vila Maria da Conceição, zona leste de Porto Alegre, uma outra área que está em disputa. Em bairros como Rubem Berta e Mário Quintana, serviços básicos como saúde e educação chegaram a ser suspensos pelos episódios de violência. Nós nos sentimos também lesados com isso, né? Porque nós queremos que as pessoas tenham segurança para poder trabalhar, para poder tocar a sua vida. Esse é o sentimento, Coronel Douglas, pode ter certeza, de toda a sociedade gaúcha. E hoje à tarde, um corpo foi encontrado no bairro Medianeira, aqui na capital. De acordo com informações preliminares da Brigada Militar, o homem atuava como um olheiro do tráfico de drogas e foi atingido durante um tiroteio, novo tiroteio. A polícia investiga se esse caso tem relação, tudo indica, com a disputa entre facções. A identidade da vítima não foi informada. E olha, já se sabe quem é o homem que foi decapitado e teve a cabeça deixada dentro de um saco de lixo em uma rua na Vila Cruzeiro, zona sul aqui da capital. O caso aconteceu no dia 24 de agosto e evidentemente chocou pela brutalidade. Hoje, a perícia identificou a vítima como Zambi Rodrigues Barros, de 29 anos. No dia seguinte, o restante do corpo foi achado dentro de um veículo queimado, no bairro Belém Velho. Segundo a Polícia Civil, ele atuava no tráfico de drogas e foi morto na guerra de facções aqui na capital dos gaúchos. E olha, uma operação prendeu traficantes que usavam a internet para se exibir, ostentar o luxo do crime organizado. É o destaque que abre agora o nosso Giro de Notícias. A quadrilha agia no bairro São Miguel, em São Leopoldo, e usou o Google para propagandear a venda de drogas. Hoje a polícia prendeu 5 pessoas e recolheu celulares, 3 pistolas e 2 armas falsas. Também foi apreendido um carro de luxo, usado para recolher o dinheiro nos pontos de tráfico. Outra operação, em Rio Grande, prendeu um jovem de 24 anos por crimes cibernéticos. Ele faria parte de um grupo que sobrecarregou a banda de internet de uma provedora de Uruguaiana e que depois exigiu dinheiro da empresa para normalizar os serviços para os clientes. A quadrilha é suspeita de outros 10 ataques no estado. Um menino de 3 anos morreu depois de uma queda dentro de um shopping em Cruz Alta. Luan Guilherme Vaz passou pela parte de baixo de um parapeito e caiu de uma altura de 15 metros. Segundo a polícia, a criança saiu correndo do elevador e o pai não conseguiu alcançar o filho porque a porta fechou rapidamente. Depois de descer no primeiro andar, o homem subiu as escadarias, mas não chegou a tempo de evitar a tragédia. E olha, os 3 policiais militares presos pela morte de Gabriel Marques Cavalheiro vão responder processo pelo assassinato. A Justiça aceitou hoje a denúncia contra os PMs
por homicídio triplamente qualificado. Segundo o Ministério Público, o jovem de 18 anos foi morto por motivo fútil, com emprego de meio cruel, ou seja, tortura e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ontem, o sargento e os 2 soldados já tinham virado réus na justiça militar pelos crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. O trio teria colocado informações falsas no boletim de ocorrência. Gabriel sumiu depois de uma abordagem policial e o corpo foi achado uma semana depois, submerso em um açude. Olha, o SBT encerrou hoje a série de sabatinas com quem está na disputa por uma cadeira no Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. O último candidato a ser ouvido foi o professor Nado, do Avante, identificado com a bandeira da educação. Eu acredito que nós estamos vivendo praticamente 2 décadas de atraso. Né? A pandemia, por outro lado, acelerou algumas questões na relação com as ferramentas digitais, com a tecnologia. Então, nós precisamos renovar, né, todo o sistema educacional. Através do Senado Federal, nós poderemos propor, né, ações e um novo arcabouço legislativo que dê potência para aliar, por exemplo, a educação à distância, na medida certa, né, e a ação presencial do professor, da professora, na formação de todos os nossos jovens, adolescentes e crianças. Tenho certeza que, através do Senado Federal, vamos ter peso para ajudar o Brasil e, claro, ser decisivo aqui para o Rio Grande. E olha, ainda hoje, aqui no Segunda Edição, começam os trabalhos de Renato no Grêmio. E ainda tem um jogão de bola pela Libertadores da América. Palmeiras e Atlético Paranaense decidem quem será o primeiro finalista da Libertadores de 2022. Transmissão exclusiva aqui do SBT. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande com uma espécie de blocão do esporte por aqui, viu? Porque daqui a pouco, 9h15 da noite, tem o jogo de volta da semifinal da Libertadores, exclusivo em TV aberta, só aqui no SBT. Palmeiras contra Atlético Paranaense. Quem vai trazer todas as informações direto do estádio desse jogão de bola é o meu amigo André Galvão. Fala aí, Galvão! É hoje, aqui no Allianz Parque, que sai o primeiro finalista da Copa Libertadores. Palmeiras e Atlético Paranaense, jogo de volta da fase semifinal. O primeiro jogo, você já sabe, deu furacão. 1-0 em Curitiba, gol do Alex Santana. Estamos vendo de novo o gol do Alex Santana depois da jogada do Vitor Roque. Por isso, o Atlético terá vantagem do empate na partida dessa noite aqui em São Paulo. E o Palmeiras, para avançar nos 90 minutos, terá que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Vitória simples vai levar a decisão para os pênaltis. O técnico Abel Ferreira tem um desfalque certo. O volante Danilo, suspenso, ainda por conta da expulsão na partida contra o Atlético Mineiro. No Atlético Paranaense, um desfalque certo também. O volante Hugo Moura, que foi expulso no primeiro jogo pela entrada no Rafael Veiga. Em seu lugar, Eric deve ser o substituto, sem mistérios. Felipão não vai ficar no banco porque também foi expulso no primeiro jogo em Curitiba. O Atlético será comandado pelo auxiliar Paulo Turra. Grande jogo com transmissão ao vivo do SBT, exclusivo em TV aberta. Palmeiras e Atlético Paranaense. A bola rola às 9h30 da noite aqui no Allianz Parque. De São Paulo, André Galvão para o SBT. Grande André Galvão, que olha, ontem trouxe a matéria especial no SBT Brasil sobre a lei do ex. Muita gente do lado do Palmeiras já jogou no Atlético e do Atlético no Palmeiras. Vai ser um jogo imperdível hoje, 9h15. Começa o aquece e às 9h30 da noite a bola rola só aqui na tela do SBT. A gente segue no clima do futebol porque ele, o ídolo máximo da torcida, Renato Portaluppi, comandou hoje de tarde o primeiro treino no CT do Grêmio. O novo técnico falou pouco, mas imprimiu um ritmo forte de trabalho.
O tricolor enfrenta domingo o Vasco da Gama na Arena. O lateral Edilson saiu antes do fim do treino e será reavaliado pelos médicos. A novidade entre os titulares foi a presença do meio-campo Tassiano, muito elogiado ontem por Renato pela versatilidade em campo. Faltam 10 jogos para o fim da Série B e o Grêmio está em terceiro lugar na tabela de classificação. Olha, eu tenho toda a certeza que Portaluppi vai levar o Grêmio de novo à Série A, lugar de onde não deveria ter saído. Boa sorte ao Grêmio, boa sorte ao Renato Portaluppi. Obrigado pelo seu carinho nessa noite de terça-feira. SBT Brasil na sequência. Amanhã, 11h30, SBT Rio Grande, André Har, todo o nosso time. E a gente volta às 7h20 da noite. Tchau, tchau.